Tudo bem? Vamos então conversar um pouco com vocês hoje sobre a questão do pensamento, a força do pensamento. Eu vou me basear no pouco conhecimento que a gente tem e, enfim, depois a gente vai ver aqui uma das obras de Chico Xavier, por espíritos diversos, uma mensagem chamada Olhai os lírios do campo, que é de Emmanuel. Mas antes da mensagem, que eu vou colocar para vocês daqui a pouco, eu queria conversar sobre essa questão da força do pensamento. Faça-se a luz, ou fiat lux, foram as palavras, seria em latim, fiat lux, que Deus teria utilizado. Isso é questão, gente, do escritor da Bíblia, né? O profeta lá, parece que é o profeta Moisés, né? Escreveu, faça-se a luz, né? E a gente observa nesse pensamento que esse pensamento divino foi que criou o universo, né? Esse pensamento de criar a vida, de criar primeiro todo esse sistema de coisa e esse inclusive chegando na existência do ser humano. A engrenagem da vida, se a gente observar o que a ciência nos diz desde o começo, desde quando ela foi elaborando, foi pensando, foi buscando, se observou que houve uma mudança gradativa e uma mudança que nunca parou, que é a evolução do planeta, né? Ali nós temos a simbologia lá na Bíblia de Adão e Eva, e nós observamos ali que a gente for pegar só o fundo, porque a história na verdade é uma lenda, né? Se for pegar só o fundo da história, nós vamos ver a questão do pensamento divino para a criação da humanidade. Vamos observar ali que naquela história que ali é trazida para nós, meditarmos a respeito, tem a questão do bem e do mal, né? Ou seja, está colocada em nós esta semente para que a gente possa buscar fazer a escolha entre o bem e o mal. Por que isso? Porque nós temos que ser os artífices, os construtores da nossa evolução. Então, na engrenagem da vida, existe um objetivo maior, que é chegar na criação de espíritos perfeitos, os seres angelicais, que possam ser felizes por sua própria força e por sua própria energia, por sua própria criação. Então, tudo isso nos leva a crer que o pensamento é o mecanismo pelo qual, né, que seria uma espécie de subproduto, né, seria, né, o pensamento, uma espécie de produção da nossa mente. Você conseguir parar de pensar, né, seria uma coisa bem difícil de acontecer. Se eu dissesse, não pense vermelho, você já pensou vermelho, né? Aí você vai ver que a mente está produzindo pensamento o tempo todo. E a mente é esse computador magnífico, né? Que registra o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. E a mente vai, então, jogando para fora aquilo que nós sentimos. Aí, vamos chegar na questão do controle. Nós temos que controlar os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles vêm primeiro e depois vêm as nossas ações. Quando Deus criou o mundo, o universo, ele pensou, vou criar o universo, e disse, faça-se a luz. E o universo foi criado. E como nós somos deuses em miniatura, como disse Jesus, né? Nós, quando pensamos algo, imediatamente nós estamos, talvez até instintivamente, querendo realizar aquilo que a gente pensou. Então, por isso, a gente tem que controlar o pensamento. Em relação a tempo e espaço, nós estamos num universo imenso, né, sem fim para a nossa concepção de ser humano, não vislumbramos fim, talvez exista, não sei, mas não sabemos também no seu começo. Mas tempo e espaço, como nós estamos presos a uma cronologia de tempo e espaço, a única coisa que foge dessa cronologia de tempo e espaço é o nosso pensamento. Eu posso me lembrar, por exemplo, do que aconteceu comigo aos 10 anos de idade e em pensamento voltar àquele tempo. E posso projetar para frente
como será o mundo daqui a 100 anos e mentalmente projetar o meu pensamento para frente. Então o pensamento está livre do tempo e do espaço. Por isso é que é necessário que a gente tenha muito cuidado com o pensamento. E o pensamento ele pode ser transmitido através da força de vontade. Já foram feitas experiências a respeito disso. A pessoa pode pensar em uma imagem aqui no Brasil e outra lá no Japão pode desenhar essa imagem através dessa sincronia, dessas experiências que já foram feitas a respeito do pensamento. Então, no campo teórico, o pensamento ele pode criar todo tipo de engrenagem de coisas possíveis. E depois, então, da parte em que o pensamento age, nós vamos colocar em prática. Vamos dar um exemplo. A pessoa que quer construir uma casa, primeiro ela pensa na casa, imagina como é que ela seria, depois conversa com alguém que vai pensar em sintonia com ele em relação a essa casa, e essa pessoa, ou ela mesma, né, vai fazer um desenho no papel e projetar no papel o pensamento que antes estava só na mente. E depois que ela é projetado no papel, o engenheiro vai chamar os trabalhadores, os pedreiros, serventes e trabalhadores, e eles vão materializar aquilo que está no papel. Aquilo que antes estava no pensamento, aquilo que antes era um sentimento, agora é algo que já materializou. Algo que existe fora da caixinha mental da pessoa. Então, o pensamento ele é esse mecanismo maravilhoso, né, que vai externar depois aquilo que nós queremos criar. Então, como o pensamento ele materializa, muitas vezes se eu ficar pensando em doença, eu posso um dia, de repente, amanhecer doente. Mas se eu penso em saúde, trabalho pela minha saúde, posso até passar por questão de doença, por causa de pensamentos emitidos lá atrás. Mas a tendência é eu conseguir a saúde. Então o pensamento ele é esse mecanismo maravilhoso que todo mundo tem e todo mundo pode utilizar para o seu bem. Mas, infelizmente, a gente tendo ele em descontrole, vem muitos outros problemas decorrentes disso. A ansiedade, depressão, tudo é decorrente do pensamento desorganizado. O pensamento, gente, ele tem muito a ver com as nossas ações e aquilo que nós carregamos dentro de nós. Se eu sou uma pessoa cheia de bondade, de amor por dentro, os meus pensamentos serão mais harmonizados e as minhas ações serão ações mais harmônicas. Mas se o meu sentimento interno é de ódio, raiva, o desequilíbrio, os meus pensamentos, lógico, vão ser pensamentos perigosos, e eu estou dizendo fora da questão intelectual, né? Porque o ser utiliza do que ele aprendeu, e esses pensamentos, né, eivados de coisas negativas vão projetar depois para fora em coisas ruins. Uma pessoa que pensa em prejudicar a outra, ela vai pôr em ação. Pouco tempo, ela vai materializar aquilo que ela pensou. Por isso que Jesus falava na questão de pecado por pensamento. Porque quando a pessoa pensa em fazer algo errado, ela está jogando, projetando para ela, mais à frente, uma ação que ela vai fazer em relação àquele pensamento. Não é o caso de todas as pessoas. Muita gente consegue controlar um pensamento errado e sobrepor a ele um pensamento positivo, né? Isso é normal. O ser humano às vezes pensa em fazer uma coisa ruim e ele muda o pensamento, não vou fazer isso, eu vou fazer uma coisa boa. Então, a questão do controle do pensamento ela é bem necessária para que a gente controle a nossa vida, para que não tenhamos tanto descontrole no nosso dia a dia, com as pessoas que a gente vive, com as pessoas que convivem com a gente, né? Os milagres que Jesus fez eram a expressão do que ele sentia dentro dele. Ele desejava, ele pensava em realizar algo, né, para as pessoas que o buscavam. E ali ele materializava o pensamento dele curando aquelas pessoas. Isso se chama controle do pensamento, isso se chama força de vontade, né? Pessoa com força de vontade, com a vontade firme, ela consegue realizar milagres. E isso o espírito evoluído vai conseguir fazer sempre. O bem
é um caminho necessário para que a gente possa controlar os nossos pensamentos, né? Se a gente controlar o que a gente pensa, nós teremos equilíbrio naquilo que nós fazemos. Não é isso? Vamos para a mensagem de Emmanuel, olhai os lírios. E a gente retorna daqui a tiquinho, né, um tempinho para terminar aqui a nossa mensagem de hoje. Olhai os lírios. Considerai como crescem os lírios do campo. Jesus, Mateus 6, 28. Olhai os lírios do campo, exortou-nos Jesus. A lição nos adverte contra as inquietações improdutivas, sem compelir-nos à ociosidade. Os lírios, para se evidenciarem quais se revelam, não se afligem e nem ceifam. No entanto, esforçam-se com paciência, desde a germinação no próprio desenvolvimento, abstendo-se de cogitações pela conquista de reservas desnecessárias com receio do futuro, por acreditarem instintivamente nos suprimentos da vida. Não fiam nem tecem para se mostrarem na formosura que os caracteriza. Todavia, não desdenham fazer o que podem, a fim de cooperar no enriquecimento do esforço humano. Não se preocupam em ser gerânios ou cravos, e sim aceitam-se na configuração e na essência de que se viam formados, segundo os princípios da espécie. Não cogitam de criticar as outras plantas que lhes ocupam a vizinhança, deixando a cada uma o direito de serem elas mesmas, nas atividades que lhes dizem respeito à própria destinação. Admitem calor e frio, vento e chuva, deles aproveitando aquilo que eles possam doar de útil, sem se queixarem dos supostos excessos em que se exprimem. Não indagam quanto à condição ou à posição daqueles a quem consigam prestar serviço, seja acrescentando beleza e perfume à terra, ou ornamentando festas e colaborando no interesse das criaturas em valor de mercado. E, sobretudo, desabrocham e servem no lugar em que foram situados pela sabedoria divina, através das forças da natureza, ainda mesmo que quando tragam as raízes mergulhadas no pântano. Evidentemente, nós, os espíritos humanos, não somos elementos do reino vegetal, mas podemos aprender com os lírios serenidade e aceitação, paz e trabalho, e com as responsabilidades e privilégios do discernimento e da razão, que uma simples flor ainda não tem. Emmanuel. Chico Xavier. Bom, a questão aí da mensagem é uma mensagem que faz alusão a uma planta que rasteira, né, que dá uma flor muito bonita. E o pensamento divino, ele é tão perfeito que nas mínimas coisas ele elabora as coisas com perfeição. Agora imagine o que Deus, ou a inteligência suprema, ou o amor supremo, se prepara para nós, para seus filhos que já somos espíritos pensantes, né? Vamos tirar, por exemplo, então, as flores simples do campo. Se ele prepara para elas vestimentas tão lindas, por que não prepara para nós a roupa nupcial de que falou Jesus, né? E olha só, pensamento é viver. Você pensando sempre no bem, você vive sempre mergulhado no bem. O pensamento ele tem que ser controlado. Se você controla o seu pensamento, olhe bem o exemplo das flores que vão crescer vagarosamente, no seu tempo, para dar aquela flor bonita. Ela teve o tempo dela, ela esperou a hora certa.
Então, o pensamento equilibrado, ele vai combater a ansiedade, vai combater aquela sofreguidão, aquela apavoramento, né, que as pessoas têm, de querer trazer o futuro para o nosso presente. Então, o pensamento é vida, né? Vamos imaginar dessa forma. Por aqui nós vamos encerrar aqui o nosso trabalho. Eu agradeço a presença e a frequência dos nossos irmãos nos assistindo e também pedimos que busquem, né, fazer aí a sua inscrição no nosso canal e estar presente conosco aqui em nosso trabalho. Muito obrigado, que Deus abençoe e ilumine a todos.